Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta ao meu canal Janaína Araújo, aquele canal que te ensina a fazer coisas rápidas e práticas. Sim, hoje vamos aprender a fazer um bolo de macaxeira. Essa macaxeira aqui que você vai ralar e preparar um bolo delicioso. Aqui estão alguns ingredientes e a gente vai fazer de uma maneira bem diferente, mas bem saborosa também. Vem comigo aprender. O que você vai precisar da receita é algumas macaxeiras já descascadas, limpas, né? Manteiga ou margarina, ovos, açúcar, coco, certo? Coco já ralado, leite de coco, fermento. Você vai precisar de um ralador que você tiver em casa e também de um paninho limpo, de preferência esses de prato, certo? Você vai precisar. Depois eu te explico para que é, tá bom? Mas a princípio você vai precisar disso aí para começar a fazer o bolo, tá certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de material para você saber do que qual a quantidade necessária para isso, tá bom? A primeira coisa que você vai precisar fazer é ralar essa macaxeira aqui no ralo. Então, existe essa parte aqui do ralo grosso que geralmente as pessoas ralam nele. Ok, tudo bem se você quiser fazer nele. Mas, no meu caso, eu ralo nesse daqui que é bem fininho. Porque o bolo fica mais delicado. Então, eu passo nesse ralo aqui fininho e aí depois eu sigo com vocês com a explicação desse bolo de macaxeira delicioso. Pronto, aqui está. Já ralei, né? No ralo fino, como eu falei. Aqui está a quantidade para esse preparo de bolo. Para essa quantidade de material, eu estou usando em média 1,5 kg de macaxeira ralada, tá bom? Mas como eu disse, eu vou deixar lá na descrição. Outra coisa, eu falei que aqui é o nosso canal, um canal de receitas rápidas e práticas. Esse daqui vai ser um pouquinho mais demorado, porque como tem que ralar no ralo fininho, ele demora um pouquinho mais. Então, assim, nesse caso, esse preparo vai ser só um pouquinho mais demorado, tá certo? Bom, o que você vai precisar fazer depois de ralado é pegar água e cobrir toda a macaxeira já triturada. Você vai cobrir, certo? Pode ver que aqui ele vai ficando, ó, cobertinho, né? Se puder botar mais um pouquinho de água, melhor ainda. E você vai esperar só um pouquinho assentar a massa, uma massazinha que fica, que até assim, se você tem uma dificuldade com, digamos, com gases, tudinho, ela provoca um pouquinho de gás. Então, é melhor que você dê uma lavada na massa para evitar esse tipo de desconforto, certo? Então, deixa um pouquinho, tá bom? Se você quiser, você pode dar uma mexida para ajudar tem pouca água, eu vou botar mais um pouquinho d'água para ficar mais coberta. E eu faço esse processo 2 vezes, certo? De colocar água e retirar a água. Eu adicionei mais um pouco de água, certo? E aí você espera só um pouquinho, não muito, é só para poder ficar mais, assentar mais. Então, com isso, você vai pegar uma peneira que você tiver aí, e vai passar na peneira essa massa já ralada. Aqui eu já troquei de vasilha novamente. Vou pegar na vasilha que eu colocar, vou colocar novamente água para fazer o mesmo processo, certo? Ui, derramou aqui. E aí, pode ver que ela vai clareando mais, tá? Eu tô sem como gravar direitinho aqui para vocês, mas dá para vocês terem ideia do que é, né, que eu tô falando para vocês, certo? É simplesmente você ralar a massa
no ralo fino. Se quiser no grosso, ok, mas eu prefiro no fino. Ralar. Depois que ralar, eu vou pegar uma vasilha grande que comporte essa quantidade de água. É como se eu estivesse enxaguando uma roupa. Vou jogar, vou mexer um pouquinho para soltar aquela massa que fica, o amido dela. Tiro, faço uma nova troca. Eu faço isso 2 vezes. 2 vezes eu lavo essa massa, certo? Esse é o segredo dessa massa, que ela ficar um bolo saboroso. Eu dou uma lavadinha nela, deixo ela limpinha e agora, que já fiz a troca da segunda água, vou passar na peneira novamente, só para secar um pouco e vou pegar este paninho aqui, que eu falei para vocês, já reserve um paninho limpo. Vou pegar esse pano e vou porcionar um pouco nela no pano e torcer, espremer a massa para ela ficar sequinha. Já já vou contar mais. Pronto, você vai pegar um pouco da massa, coloca assim no pano, certo? E aí vem, fecha, feito um rocambole, certo? E dá aquela espremidinha. Veja, aqui, ó, minha assistente aqui, ó. Veja aqui, ó, ela escorre aquela aguinha, certo? Espreme, espreme. Quando tiver bem sequinha, aí você já coloca na vasilha e vai separando, certo? Você faz assim com o restante da massa. Pronto, feito isso, você deixando ela bem soltinha, pode ver que ela fica bem sequinha, tá vendo? Por quê? Porque você passou o pano, espremeu e deixou ela bem sequinha. Aí você vai soltando ela, né? Porque às vezes ficam uns bolinhos. E aí você solta ela para deixar ela mais soltinha. E aí, o que é que eu venho agora? Eu venho com coco. Lembra que eu reservei o coco? Eu vou com o coco já todo esfareladinho. E vou adicionar essa mistura aqui, esse coco, com, junto com a massa de mandioca, né, de macaxeira ralada. Então, tá aqui, ó, vou misturar. Eita, que esse aqui veio grande. Vou misturar bem. E nesse momento aqui, se você quiser adicionar uma pitada de sal ou uma colherzinha de chá de sal, você já pode fazer. Se não, na hora do bate-bate do bolo também. Esse bolo, ele bate na batedeira, tá certo? Ele não é no liquidificador. Você pode bater ele na batedeira. E no final, é que os ovos, a manteiga e o açúcar já tiverem ponto firme, aí a gente vai, por último, adicionar essa mistura aqui. Aqui já tá, vou bater agora o açúcar com a manteiga e depois vou bater, misturar os ovos. Pronto aqui, pessoal, já tá batido a manteiga com o açúcar e os ovos. Agora eu vou adicionar o leite de coco, certo? O leite de coco aqui, eu vou deixar a quantidade para vocês. Eu tô colocando assim porque eu já tenho uma base, certo? Então, continuo a bater. Agora eu venho com a mistura, com o restante do material, certo? E vou adicionando aqui, ó, de pouquinho, tá? E continuo a bater novamente, tá certo? É só acrescentar tudinho. Tô gravando aqui com a outra mão, aí eu vou dar uma pausazinha aqui pra botar tudo e mostro pra vocês. Ah, uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês aqui, durante todo esse preparo, ou pelo menos na metade dele, eu já pré-aqueci o forno, que aí facilita no bolo assar de uma forma uniforme, certo? Então, sempre lembra de ligar teu forno 15 minutos antes, certo? Para pelo menos ele ir aquecendo, tá bom? Pronto, e aqui eu vou misturar novamente. Pronto, terminei de bater a massa, já tá tudo ok. Agora eu vou usar essa forma aqui e
se você quiser, pode ser uma dessa, ou a outra redonda normal, ou um tabuleiro. Mas geralmente eu uso essa, eu gosto mais dessa também, tá certo? E aí eu vou levar para assar. Depois eu te mostro o resultado de como vai ficar, tá bom? Pronto, o bolo ficou pronto, bem assado. Pode ver que ele tá lindo, lindo, lindo. Então, esse é o bolo de macaxeira, ou aipim, como algumas pessoas conhecem. Bem saboroso, uma delícia. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, compartilha, que eu tô de volta ao canal e pretendo trazer novos vídeos para você, tá bom? Muito obrigada!